Olá, alunos, bem-vindos. Disciplina de Planejamento para Ensino de Matemática. A aula de hoje eu vou discutir com vocês isso que eu chamei de a matemática e a escola. E o que eu vou fazer hoje é apontar uma série de aspectos da nossa vida como professores de matemática dentro de uma instituição escolar. Hoje ainda não vai ser o dia de fazer muito detalhe disso tudo, mas mostrar para vocês um cenário. Muitos dos aspectos que eu vou mostrar aqui, certamente vocês já têm consciência, já passaram por isso, já vivenciaram essas situações. E, eventualmente, alguns, pode ser alguma coisa, alguma novidade. Na próxima aula também vou mostrar um vídeo, um TED, que fala de novo de questões que envolvem a matemática e a sociedade como um todo. E são algumas reflexões interessantes de nós fazermos, nós professores de matemática, sobre o papel que nós exercemos, seja dentro de uma escola, seja dentro da sociedade como um todo. Então eu vou discutir esses aspectos. Algumas coisas, provavelmente vocês já perceberam, existe um reconhecimento tácito da importância da matemática como disciplina e como agente formador da cidadania, transformador da sociedade. Os documentos tipo parâmetros curriculares, a base curricular dão grande ênfase para a matemática. Talvez vocês se lembrem, nas aulas anteriores eu citei o exemplo do que ocorreu de uma reforma da educação que ocorreu em Portugal, quando aqui o matemático Nuno Crato foi ministro da Educação, que ele colocou ênfase em português e matemática, e isso trouxe melhora no desempenho de Portugal nas provas internacionais, como o PISA, e fez com que muita gente esteja olhando para Portugal com essa pergunta, como que Portugal conseguiu esse avanço. E a resposta oficial hoje é por que puseram ênfase em português e matemática. Mas isso é um objeto para muita reflexão. Essa importância tácita da matemática é interessante. Já houve propostas em grandes universidades do Brasil de que o processo de seleção de candidatos, o chamado vestibular, que o processo seletivo da universidade deveria se focar em 3 tópicos. Isso gerou, numa das grandes universidades brasileiras, uma polêmica há alguns anos atrás, quando alguém que trabalhava com a questão do vestibular propôs que a ênfase do vestibular fosse em português e matemática, e uma ênfase menor, mas o terceiro elemento seria a língua inglesa, porque a língua inglesa é a língua universal da ciência, da tecnologia, do exercício profissional. Então, existe no mundo essa coisa um pouco tácita de que matemática é um pouco diferente, que matemática é um pouco especial. Uma leitura que eu recomendo muito para as pessoas, esse livrinho, que é um livrinho curtinho, chama As Duas Culturas. Esse cidadão, C.P. Snow, fez uma palestra em 1959 que se chamava As Duas Culturas. Isso gerou um livro fininho, em que ele fala das duas culturas, do cientificismo e do humanismo, como duas culturas em que as pessoas de um grupo não entendem muito do outro e do outro também não entende o um. E da dificuldade de diálogo. E ele era alguém que transitava nos dois mundos. Ele era físico de formação, mas ele também era um romancista. Ele publicou romances que fizeram muito sucesso e ele transitava no mundo das humanidades, por ser um romancista. E esse texto é muito interessante. Ele mostra como que é tola essa divisão entre o mundo da cultura, da ciência versus a cultura do humanismo. E matemática é talvez o ícone, né? Quando a gente faz essa divisão, esses dois jeitos de pensar, matemática é um dos grandes representantes do jeito científico, do jeito duro. Inclusive essa expressão é muito comum, né? As chamadas ciências duras. É uma tradução, né, do Hard Sciences americano, e que ciências duras são matemática, física, química, biologia, geologia, oceanografia. São as ciências que não têm o lado humano na sua concepção. O que é uma divisão que não faz muito sentido.
Mas quando nós chegamos num ambiente como professores de matemática, temos que ter ciência de que essa divisão pode entrar no ambiente junto com a gente. Essa coisa tácita de que matemática é diferente. O número de aulas por semana nas escolas em matemática e língua portuguesa é maior do que das outras disciplinas. Isso é muito comum, ter um número maior de aulas de matemática do que de outras disciplinas. Matemática é, de uma maneira praticamente universal, considerada uma matéria difícil. Em toda escola ou em qualquer ambiente social, quando nós dizemos que somos professores de matemática, essa ideia de que é uma matéria difícil nos acompanha. Não sei quantos de vocês já tiveram muitas experiências em conselhos de classe. Eu já vi muitas vezes matemática ter um tratamento diferenciado dentro do conselho. Vou fazer uma caricatura, mas eu já vi situações que mais ou menos eram assim. Esse aluno ele vai bem nas outras disciplinas, ele só não vai bem em matemática. Isso vamos desconsiderar, porque é natural que um aluno vá bem de tudo menos do que matemática. Isso, como se fosse algo assim. Não ter bom desempenho em matemática é absolutamente normal e não se deve se preocupar demais, porque ele só não está tendo bom desempenho em matemática, então ótimo, não há por que se preocupar. E, paralelamente, ou quase de forma oposta, bons desempenhos em matemática são interpretados como inteligência. Matemática tem essa característica estranha, né? Se um jovem tem bom desempenho matemático, ele é rotulado como inteligente. Ninguém é rotulado como sinônimo de inteligência por ter bom desempenho em outras coisas, mas matemática, bom desempenho em matemática é um geninho. Vocês devem ter visto isso já acontecer. E deixo aqui como uma reflexão, porque não são perguntas que não têm uma resposta muito clara. Por que muitos alunos apresentam dificuldade especificamente em matemática? Isso ocorre nas escolas, vocês vão encontrar alunos que têm problemas com matemática específicos. Eu deixo como pergunta para vocês pensarem, não tenho resposta, se há necessidade de algum talento especial para se ser um bom aluno em matemática, se há tópicos em matemática que são inacessíveis. Eu conheço um caso que ocorreu na Itália de uma aluna de uma disciplina do tipo psicologia, que entrou com um processo para ser dispensada da disciplina de estatística, porque ela alegava uma incapacidade particular com a disciplina de matemática. E ela queria se graduar em psicologia sem passar pela disciplina de estatística, alegando que havia uma incompatibilidade pessoal, como se fosse uma deficiência particular dela, que ela não ia conseguir ser aprovada na disciplina de estatística. E ela entrou com um processo no Ministério, na Itália, para tentar conseguir isso. Houve também um caso no Brasil que não prosperou. Ainda, começar a terminar essa parte inicial, existe uma série de expressões que são muito matemáticas, né? Chegar a um denominador comum, dar as coordenadas, sair pela tangente, ver de um outro ângulo, numa fração de segundo. Tem uma série de expressões matemáticas que permeiam a linguagem. N maneiras, infinitas maneiras. Então, a matemática ela está presente, né, na linguagem cotidiana. Eu vou elencar uma lista de coisas que a gente, quando vai fazer o nosso planejamento das nossas atividades, né, como professor, a gente tem que pensar. Não vou entrar em detalhes hoje em cada um desses tópicos. Mas quando nós nos colocamos na posição de um professor que vai ensinar um tópico. Na aula passada eu mostrei para vocês como que na base curricular tem uma lista de tópicos que tem que ser ensinados por cada ano da escolaridade dos nossos alunos. E agora a base curricular ela é explícita nos tópicos. Vocês, na 9º ano, na componente na área temática de geometria, tem a demonstração do Teorema de Pitágoras. Então, quando nós vamos planejar o nosso dia,
a nossa vida, o nosso ano, nós temos que pensar que são planejamentos diferentes. Planejar uma aula, a aula de hoje, que eu estou fazendo com vocês, eu tive que planejá-la. Planejar um tópico, um tema, eu tive que planejar essa discussão que nós estamos fazendo sobre base nacional, comum curricular, parâmetros curriculares. E a disciplina como um todo, que eu planejei a disciplina como um todo, começando com as aulas da Adriana e terminando com as aulas de revisão no fim da disciplina. Então, planejar, como quando nós formos fazer quando vocês forem fazer o planejamento escolar de vocês, vocês têm que lembrar que vocês têm que pensar em 3 níveis. A aula em que você vai demonstrar o Teorema de Pitágoras, tem que planejar o tema, relações métricas no triângulo retângulo, e planejar a matemática do 9º ano. Aqui tem um modelinho de uma planilha de planejamento para ter um registro. Esse é um modelinho muito simples. Escola, professor, matéria, data, turma e tema, plano de aula, objetivos, conteúdo, método, estratégia, recursos didáticos e avaliação. Então, está aqui uma planilha para um planejamento de uma aula, um modelo. Existem mais completos, menos completos. Esse é um exemplo de um plano de aula bastante simples. Normalmente é fácil encontrar planos com mais demandas. É legal o planejamento por uma questão de registro e de memória. Numa aula tradicional, ela não fica registrada. Essa aula que eu estou dando para vocês agora, ela vai ficar registrada aqui na Univesp. Eu posso acessá-la daqui a um mês, eu posso acessá-la daqui a um ano. E vocês vão ter acesso aos slides que eu estou usando e ao vídeo que está sendo produzido. Então eu tenho uma memória desta aula que vai estar disponível no espaço da Univesp. Mas uma aula presencial clássica, quando terminou a aula não há muito registro. E é legal, é bom nós termos registros do que aconteceu. Por muitas razões é importante ter registro. Para termos uma memória do que está ocorrendo, sabemos o que aconteceu, sabemos se os objetivos foram atingidos ou não. Parece anedótico, mas já me aconteceu, vida real, eu me confundir no registro da matéria desenvolvida. Tinha um tópico que eu queria ter desenvolvido com a classe, era um tópico interessante. Acabou o tempo naquela aula e eu me confundi no registro, não voltei àquele tópico e inseri numa avaliação uma pergunta que, para que os alunos tivessem, de fato, condições de responder, teria sido muito importante aqueles comentários que eu não fiz por falta de tempo, errei no registrar e acabei pedindo numa avaliação. Olha que sequência de erros. E que terminou que eu anulei uma questão de uma avaliação. Isso que eu estou falando foi em ensino médio. Terminou que eu anulei uma questão de uma avaliação, porque eu era o primeiro a admitir que, para aquela questão fazer sentido, eu teria que ter discutido um tópico com os alunos. Eu não discuti e errei no registro das minhas anotações do que tinha sido feito. E acabei fazendo uma injustiça. Acabou resolvendo desse jeito. Mas é muito importante a gente registrar e ter memória das coisas que nós fazemos. Da mesma forma que a gente planeja uma aula, um tópico, uma disciplina, a gente tem que pensar que, quando nós fazemos o nosso planejamento da nossa vida de professores, você tem que planejar um dia, uma semana, o mês, o bimestre, o ano. Quando a gente pensa como que eu vou... eu planejo a disciplina de matemática do 9º ano. Eu tenho todos aqueles tópicos, eu tenho que planejar que eu vou demonstrar um dia o Teorema de Pitágoras, que eu vou fazer relações métricas no triângulo retângulo e que eu vou fazer aquela disciplina inteira. Aquela disciplina inteira tem uma linha temporal onde eu tenho que espalhar. O que eu vou fazer num dia? Eu consigo demonstrar o Teorema de Pitágoras em meia aula, uma aula, 2 aulas. Na semana, além de demonstrar o Teorema de Pitágoras, o que mais eu vou fazer em termos de relações métricas do triângulo retângulo? Naquele mês, naquele bimestre, e isso se conecta com a perspectiva de avaliação dos alunos. E como é que eu vou distribuir tudo aquilo no ano? Eu tenho uma tarefa
que é anual, que é bimestral, que é semanal e que é diária. Então é muito importante, quando a gente olha o que nós temos que fazer, né, a nossa tarefa a ser cumprida, ter esse olhar temporal bem resolvido. Menos impactante, mas tem que estar presente, às vezes está presente de forma tácita. Planejar o espaço físico, planejar a mídia, planejar o espaço temporal e o espaço conceitual das nossas atividades de docentes. Quando eu falo planejar o espaço físico, o espaço mídia, eu vou fazer uma coisa numa lousa, os alunos vão enxergar, eu vou usar um projetor, estou falando da mídia, e a qualidade daquela projeção, o tempo que eu vou usar naquela projeção, naquele vídeo. Na próxima aula, como já disse para vocês, vou mostrar um vídeo e eu tive que pensar como que ele ia se encaixar na aula, o tempo que ele durava versus o tempo em que eu iria complementá-lo. E o espaço conceitual. Quando eu discuti com vocês base nacional e parâmetros curriculares, eu tive que pensar qual eu falaria primeiro, qual eu falaria depois, porque tem um espaço que são os conceitos que nós estamos envolvendo, que estão envolvidos na ideia de planejamento. Os objetivos gerais e específicos. Quando a gente pensa uma atividade de docente, você tem que estar pensando quais são os objetivos gerais que você quer atingir e os objetivos mais específicos. Requisitos. O que nós estamos falando num determinado momento pressupõe algo básico? Temos garantia de que aquilo foi feito? Isso é muito sério quando nós estamos num determinado ano utilizando algo de anos anteriores. Ter certeza de que aquele requisito foi contemplado, temos que estar atentos a isso. As motivações que nós vamos usar e os materiais que nós vamos usar. É muito importante quando nós pensamos num determinado conceito, planejar exatamente qual é a motivação que nós vamos usar, quanto tempo nós vamos gastar com a motivação e o papel que ela vai desempenhar nesse planejamento. E os materiais que nós vamos utilizar. Quando nós planejamos, nós temos que pensar, encaixar na nossa vida as avaliações. As avaliações de conteúdo, as avaliações gerais, as avaliações pelos alunos, avaliações pelos nossos pares. E cada momento, cada realidade tem uma avaliação diferente. Avaliação pelos alunos, há momentos em que você faz uma avaliação sistemática pelos alunos. Você entrevista os alunos, você pede para os alunos responderem um questionário, você faz uma avaliação de caráter estatístico com o conjunto dos alunos. Mas você também tem avaliações cotidianas dos alunos. Na nossa relação, a gente usa o espaço acadêmico da Univesp e vocês estão o tempo inteiro se relacionando com o professor daquela forma. Esse é um tipo de avaliação em que nós fazemos quando estamos em contato naquele espaço acadêmico. Mas tem também a avaliação que você faz uma avaliação mais sistemática de satisfação. Avaliação pelos pares, é importantíssimo conversar com os professores que estão ao seu lado. Então você tem que lembrar que a gente precisa se alimentar destas avaliações. E um outro depoimento que é muito pessoal meu, eu aprendi muito com avaliações ao longo da minha vida. Mudei muito o meu jeito de atuar como professor, ouvindo avaliações que nem sempre eram positivas. Inúmeras vezes ouvi avaliações do tipo tal coisa não funcionou, tal coisa não funcionou. E a reação tem que ser de humildade, de observar e de corrigir. A gente não avalia apenas o conteúdo dos alunos, a gente tem que se autoavaliar e tudo isso tem que estar presente quando a gente pensa na nossa atuação como professor. Dentro da nossa disciplina, a gente tem que lembrar que às vezes a nossa disciplina é um requisito para outra unidade, para uma outra disciplina, a gente tem que ser meio generoso de nem sempre fazer exatamente o que a gente está querendo, mas pensar que uma outra disciplina precisa da gente.
que isso vai ser aplicado em outra disciplina, que vai haver uma integração com outra disciplina e que às vezes nós dependemos de outra disciplina. E lembrem-se que também nós temos que lembrar, quando nós pensamos na nossa atuação como professores, que nós atuamos numa instituição que tem coordenação, tem direção, nós temos que nos relacionar com a coordenação, temos que nos relacionar com os colegas da mesma disciplina, com colegas de outras disciplinas, com estagiários, com alunos. Eu estou nessa aula chamando a atenção de vocês para uma lista enorme de coisas para as quais nós temos que estar atentos e que quando nós pensamos como é que nós vamos agir, quando nós planejamos a nossa atuação como professor e que atua numa instituição escolar, uma série de links com quem nós temos que fazer, uma série de coisas a observar para a gente se conectar de forma muito positiva dentro dessa instituição. Ok?